Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alô, alô, galera. Boa noite. Que a paz esteja com vocês. Hoje nós vamos chamar o Dr. Pedro da Costa. Alô, Raça Humana e outras. Opa! Allah, assalamu alaikum. Olha aí o Dick. Salam aleikum. E aí? Tudo Como bem, é que você querido? tá? Tudo bem? Ó, estamos aqui Maravilha. reunidos para mais uma discussão foda com essa pessoa foda, que é o Dr. Pedro da Costa Mello, que é médico, mas é legal. Ai, boa, boa. Não é que nem aquele pessoalzinho da gravatinha de borboleta que fica falando da cannabis medicinal. Olha, para começar, em sua homenagem, doutor, vamos acender um bom beck na glória de Alá. Aí, vem cá, me diz uma coisa. Esse como é que o pessoal falou? É um baseado ou é um quadrado? Não é da igreja quadrangular, não. Muito bom. Muito bom. E aí, Dick? Como é que você tá, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem, apesar das perspectivas nefandas aí que se impõem pela frente do nosso país, porque parece que nós estamos falando, pregando no deserto, né? Aí eu queria logo de cara perguntar para você o que a maconha tem a ver com tudo isso aí que está acontecendo, com essa porra dessa política de negacionismo diante da importância da legalização do cultivo doméstico, diante da importância da legalização, da descriminalização da planta, e a ênfase nessa porra dessa cannabis medicinal, que você, apesar de médico, acha que os médicos estão em perigo, precisa de uma lei para regulamentar a cannabis medicinal? Veja, Dick, essa sua pergunta é uma pergunta que eu considero bastante importante e eu acho que é imprescindível que a gente comece falando da cannabis, tentando entender esse contexto político, porque isso é indissociável, né?
Por quê? Porque é o seguinte, veja, quando a gente fala do uso da cannabis, né, do uso da maconha, a gente sabe que existem 4 formas de uso, né, que é o uso ritualístico, o uso individual, o uso terapêutico e o uso comercial, né, ou industrial também chamado. E aí o que, que acontece? Na hora de se formular leis, né, a gente sabe que o poder legislativo ele legisla, né, e o judiciário ele vai aplicar a lei. A gente tem que levar em conta que no Brasil, né, o nosso poder legislativo hoje, o que é que a maioria dos políticos que são contra, né, uma regulamentação da cannabis como um todo, o que é que eles têm de em comum? Eles têm de em comum que eles só olham 2 coisas para poderem apoiar, né? Voto e dinheiro, né? E aí a gente tem uma situação que ela é muito peculiar atualmente, né? No quesito do voto, cabe a pressão popular, né? Cabe a população como um todo se manifestar diante de vários acontecimentos que estão ocorrendo na política e que dentre eles, né, do que a gente está falando aqui da cannabis, né, da regulamentação do uso da cannabis. E no quesito do dinheiro a gente tem um problema, né? Porque no último governo, uma prática que já ocorria no parlamento, que é a troca de favores em benefício de emendas parlamentares, após abrir a torneira do orçamento secreto, né, do governo Bolsonaro ali, essa promiscuidade, ela ganhou, né, uma especulação onde o lobby ele ficou bem mais alto. E aí é como eu falo para você, a gente sabe que a aprovação disso depende da pressão popular, que é nisso que eu acho que a gente tem que focar, e o lobby ele se tornou mais alto. Então, como a gente sabe que essa questão do lobby dentro do parlamento ela funciona diariamente, a gente pode entender que torna-se mais difícil pensar num apoio, né, que venha de um lobby, porque agora tudo é em bilhões, né? Depois do orçamento secreto, tudo é em bilhões. Então, o que se pretenderia conseguir através do lobby vai ficar mais difícil. Então, cabe, né, a pressão popular para a gente poder avançar nesse tema, né? E aí é importante que quem compartilha esse tempo aqui com a gente, né, que eu aproveito para dar uma boa noite e também agradecer essa dedicação de estar junto conosco hoje. As pessoas têm que entender que, diante dessa pressão que existe, né, de uma ala que é mais reacionária e de nós que queremos um progresso, né, e falando especificamente no tema da cannabis, eu acho que a regulamentação restrita para o uso medicinal, se por um lado a gente pode entender isso como uma estratégia de avanço, tendo em vista a limitação, por outro lado, eu considero que a gente perde força para poder avançar na regulamentação do uso como um todo. Então, quando a gente vem discutindo o PL 399, né, em tramitação na Câmara dos Deputados, ali, que passou ali na comissão apertado, né, com o 17º voto do relator, do deputado Luciano Dutti, que era já para avançar para o Senado. O Luciano Dutti, me desculpa, o Luciano Dutti foi o camarada que podou o autocultivo do PL 399. O Luciano Dutti é o maior escroto, meu irmão. O Luciano Dutti foi o cara que não deixou o Paulo Teixeira colocar o autocultivo e o uso adulto na porra do PL 399, porque o PL do Paulo Teixeira tinha esses itens. Aí o Luciano Dutti falou, com isso eu não aprovo, com isso eu não relato. Então ele fugiu da raia. E vou dizer mais, meu querido. O que acontece é que, de repente, eu fico chocado, porque a direita está tendo posições mais avançadas, apesar de estarem olhando só para o dinheiro, como diz você, mas está tendo posições mais avançadas
do que essa esquerda cuecona que tem a cueca brecada com medo da porra da bancada evangélica e com medo de perder voto por abordar esse tema. O tema da cannabis é um tema que a esquerda cuecona, de cueca brecada, entendeu? De medo, é totalmente apavorada de falar sobre esse assunto, entendeu? Desde sempre. Eu já tentei falar com o pessoal do MST, eu já tentei falar com o Paulo, esse senador aí, o Paulo, como é? Paulo Paim, mas não adianta, eles só querem ouvir os pleibas, atender aquelas 200 mil pessoas dos pleibas da classe média alta das associações. Porque os 20 milhões de usuários brasileiros estão completamente órfãos nessa lei, doutor. Uhum. O que eu observo? Veja, quando a gente vai falar de uma regulamentação, eu já tentei ter uma aproximação, né, na época o Paulo Teixeira pediu para eu entrar em contato com o pessoal do MST, e assim, no quesito do MST propriamente dito, o que eu percebo é que existe uma cautela, né, porque o MST ele tem uma situação muito peculiar. Né? O MST é um movimento que ele está aí, né, com a CPMI avaliando, e no momento que se coloca a cannabis ali para um processo de produção, sem sequer estar regulamentado, isso torna bem mais delicado e é compreensível, né, de que isso não, essa postura de incluir, por exemplo, a cannabis dentro do rol de produção do MST, ela fica limitada nesse momento por conta de toda essa pressão que já existe frente ao movimento. Isso é uma coisa que é compreensível. A única entidade, as únicas pessoas que eu vejo capacitadas para produzir maconha medicinal no Brasil, em larga escala, em escala industrial, é o MST. Que hoje, exato. Hoje está produzindo e vendendo os seus produtos por R$ 2 o quilo. E a maconha... Inclusive teve a feira agora, né, que do MST, né, da reforma agrária, que eles fizeram doações de toneladas de alimentos orgânicos. Então, assim, esse potencial, a gente sabe que o MST tem, e eu acredito que frente a uma regulamentação, que nisso o movimento não tem gerência, vai ser uma causa que não vai ter dificuldade para ser abraçada, né? Agora, o que acontece também? Veja, quando a gente fala, né, de uma política de regulamentação, a gente tem que olhar o movimento político como um todo. E aí, por exemplo, a gente viu, né, a gente está assistindo essa queda de braço, onde o presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, tenta colocar o poder executivo nas cordas, né, tentando transformar o regime presidencialista em parlamentarismo, tentando trazer... Não é parlamentarismo que ele quer. Ele quer esbórnia, ele quer mandar, ele quer chantagear o poder executivo. Exato. Quando eu falo do parlamentarismo... Exato, quando eu falo do parlamentarismo é justamente dessa perspectiva de trazer o poder para si, né? E aí, por exemplo, você vê como o governo ele fica acuado, né, diante da dificuldade de aprovação de alguns avanços, justamente por conta desse retrocesso. E aí é o seguinte, veja, se a gente fala que existe uma possibilidade, né, de colocar, por exemplo, entre outros, né, espaços, o movimento sem terra, uma vez regulamentado para produzir a cannabis, isso também passa por uma política de incentivo no próprio Ministério do Paulo Teixeira, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Paulo Teixeira é a favor do autocultivo, o Paulo Teixeira é a favor da produção nacional. Eu acho que essa coisa que estão fazendo aí com o projeto dele, tanto o projeto dele quanto o projeto do Paulo Paim, é colocar simplesmente, dividir
os usuários e os vendedores de maconha entre traficantes legais e traficantes ilegais. Quem apoia a proibição do uso adulto, quem apoia que a pessoa não possa cultivar em casa, está apoiando o crime organizado, meu irmão. Que a única maneira de você descapitalizar o crime organizado é você liberar, é legalizar e regulamentar. Porque qual é a vantagem da legalização e regulamentação? É que você vai saber o que você está consumindo. O governo vai ser obrigado a ver o que é que estão vendendo. A Anvisa vai ter que começar a arregaçar a manga, trabalhar e ver. Porque hoje a pessoa pode importar uma flor dos Estados Unidos e não há controle nenhum para saber se tem metais pesados, se tem agrotóxicos poluindo isso, porque eles não analisam. Chega a flor num envelopinho lindo, todo florido, entendeu? Para a pessoa. E as pessoas estão louvando isso, Pedro. Estão louvando o fato. Agora, os advogadozinhos, os rábulas, estão achando que é o máximo você poder importar flor. Ah, não, mas temos que chegar todos, temos que dar acesso a todos. Mas dar acesso a todos não é isso. Isso é dar acesso aos ricos. É só para os ricos que funciona isso. Eu acho que esse é um entendimento que, para quem está na pauta, né, nesse determinado momento, é algo que já tem que estar muito claro, né, que o que a gente está falando é de um processo de regulamentação para a maioria da população, uma vez que a regulamentação para os ricos ela já está funcionando desde quando o rico não é preso, né? Desde quando o rico não é preso, com aeronaves com centenas, né, 290 quilos de skunk, ou 450 quilos de cocaína, como foi o caso da aeronave do Perrela, entende? Ou como foi o caso do caminhão lá do filho do Paulo Seixas, em Santa Catarina, né, que foi pego também. Mas e não acontece nada. Inúmeros exemplos, né, meu? Exato. Inúmeros exemplos. A garotada que foi para Búzios, que tinha meio quilo de fumo no carro, que o pai mandou o advogado na delegacia, eles saíram como usuários. E o garoto que foi pego com 2 petequinhas, depois de uma invasão da polícia que matou gente pra caralho na favela, o cara foi pego com 2 petequinhas e foi preso como traficante. Ah, mas ele estava na biqueira. Por que ele estava na biqueira? Aí sabe por quê? Porque existe uma figura jurídica chamada estado de necessidade. O camarada estava lá porque ele estava tentando botar leite na mesa da família, estava querendo botar rango na mesa da família. É por isso que ele estava lá vendendo aquela substância e correndo aquele risco. Não, eu acho que é importante você falar sobre isso, Dick, porque eu sinto uma necessidade o meio canábico, ele é um meio que ele aglutina pessoas de diferentes ideologias, né? Você encontra desde bolsonarista até anarquista, né? Só que existe uma coisa que eu acho que a gente precisa avançar, que é um entendimento de a gente saber o que a gente quer para o sistema como um todo, e não só no relativo ao tema da cannabis. Porque quando a gente restringe ao tema da cannabis, a gente fica com uma visão... A cannabis está ligada ao sistema como um todo, à política como um todo. O racismo, o elitismo que se pratica com a lei da cannabis é o mesmo que se pratica com tudo. Exato, exato. E se a gente não aprofundar esse discurso, a gente dá margem para quem olha de fora trazer essa definição de que quem defende a cannabis simplesmente quer ter o direito de fumar maconha em paz. E não é só isso, né? Não é só isso. Maconha não é coisa de doidão. Maconha não é coisa de doidão, cara. Exato, exatamente. E outra coisa também, né? E outra coisa, por exemplo, vamos lembrar que o que separa, né, o uso dito recreativo, né, que a gente chama de uso individual, uso adulto, hedônico, daquele uso terapêutico medicinal, nada mais é do que uma otimização daquele uso.
Todo mundo que busca usar alguma coisa, busca em seu benefício. Claro. Né? Acontece que, no momento que você tem uma política proibicionista, é como você falou, os três eixos que são avaliados no momento de a gente discutir sobre o acesso às drogas é a substância, o sujeito e a situação. Na política proibicionista, né, essa política ela é uma política que ela é deletéria nesses três eixos. Porque o que, é que ela faz com o sujeito? Não existe uma triagem. Se a gente tivesse regulamentado, no momento que alguém que não fosse para comprar aquela droga, alguma pessoa menor de idade, que não tem indicação, ela seria barrada ali, a não ser que burlassem, e aí já seria um caso individual. Mas, por exemplo, o que acontece com o proibicionismo? Qualquer pessoa que vai comprar, compra qualquer coisa. E aí é onde a maconha ela torna-se uma porta de entrada, porque a pessoa vai comprar maconha e o cara faz uma venda casada, só vende a maconha se vender a pedra. Você vai reclamar quem? O PROCON, que é venda casada? É. Entende? E o se que a tua maconha proibicionismo... vier mofada, você vai reclamar com quem? Entendeu? Aí por exemplo, outra coisa, o que o proibicionismo ele faz com o sujeito? Ele não faz uma triagem. O que ele faz com a substância? Ele faz com que a substância que a pessoa procure não seja aquela que esteja ali, né, sendo oferecida. E o setting, que é a situação, ela vem a ser o quê? A política de guerra às drogas, que, meu amigo, e aí é onde eu começo a mudar minha posição sobre o PL 399. Porque é o seguinte, veja, se por um lado o discurso de que a gente avança regulamentando o uso terapêutico, ele pode ser compreensível, por outro a gente tem que a cada 28 minutos um jovem negro é assassinado. Olha para isso, gente, repete isso, pelo amor de Deus. Exato, a gente teve um índice, né, de mais de 40 mil homicídios em 2022, né, o Brasil ele vive numa guerra civil não declarada, onde a cada 28 minutos, veja, a cada 28 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso é uma guerra. E aí eu acho interessante que quando o pessoal vai falar bem assim, não, mas se a gente for radical de querer regulamentar tudo, a gente pode perder. A gente está numa guerra. A gente não tem, veja, se a gente, é o contrário, se a gente focar na regulamentação de um tipo de uso, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é um comodismo. A gente é o apartheid da maconha, Pedro. É o apartheid da maconha, em que uma classe social tem o direito e a outra classe social não tem. E é interessante porque, por exemplo, você percebe que a fronteira de quem faz o uso dito recreativo, mas é o uso individual, para o uso terapêutico, ela é muito tênue, né? Porque o que acontece? Quem usa de forma recreativa, usa para o seu bem-estar, usa para melhorar alguma coisa, estabilizar seu humor, seu padrão do sono, qualquer coisa que seja. E a pessoa que vai ao médico para procurar usar cannabis, vai procurando em favor do seu bem-estar. Qual é a diferença? A diferença é que nem todo mundo consegue passar por uma consulta. Exatamente. A diferença é que a consulta... às vezes é proibitiva, né, meu? Ela é proibitiva, o acesso é proibitivo. E aí, né? No momento fala assim, não, mas essa lei vai colocar a maconha no SUS. A que preço, Pedro? A que preço? E aí tem uma coisa que é muito interessante, tá falando sobre isso também, né? Que é o PL que está sendo discutido, o PL 89, né, ali que o relator é o senador Alessandro Vieira, sendo discutido ali, né, com Paulo Paim, que, né, se o PL 399 trata da regulamentação, infelizmente, somente do uso terapêutico e uso comercial, esse PL que tramita no Senado, ele vem a debater sobre a inserção desse produto no SUS. E aí, Dick, veja como é que a história ela se repete, né? Os Estados Unidos, que foi o grande responsável por proibir, de dar o tom na ONU da proibição, sabidamente já foi abrindo a proibição em alguns estados da federação, né, dos Estados Unidos, foram avançando, né, no cultivo, na ciência, em
tudo, em toda a cadeia, na indústria. E agora, no momento que a gente visa uma regulamentação do comercial e terapêutico, inclusive colocando para o Estado financiar, quem é que está pronto para isso? Imediatamente. Ninguém. As empresas. As empresas de fora. Eles fizeram isso fora, mas não as empresas daqui. As empresas daqui, elas são maquiagem de empresas de fora. Todas essas empresas que estão aí, Hemp Med Brasil, Usa Hemp, não sei o quê, são de brasileiros que foram lá para os Estados Unidos, fizeram lá os seus conluios, as suas negociações, montaram as empresas e estão exportando para cá, meu irmão. Enquanto nós estivermos longe dos meios de produção, o Brasil não vai ter a sua, como é que eu digo, a soberania nacional econômica. Tem uma coisa, Dick, veja, tem uma coisa que a gente tem que entender, né? O que a gente quer e a vida como ela é. Entende? Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente não adianta brigar, né, e sair no enfrentamento de um entendimento de um proibicionismo da indústria. A indústria, ela tem um espaço que ela já conquistou pelo próprio fato de ter sido proibido, de ser proibido durante todo esse tempo. Então, assim, veja, invariavelmente, quem vai estar pronto para a regulamentação para o uso terapêutico e comercial, ela vai vir mais rápido do que o nosso preparo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil tem potencial para ter autonomia na produção e toda a cadeia da cannabis? Claro que tem. Você vê a Embrapa, você vê o MST, você vê as próprias indústrias privadas, né? O próprio agronegócio, entendeu? Eles têm esse potencial, a gente sabe disso. Mas a pergunta é, no momento que essa regulamentação for aprovada, quem é que vai estar com a coisa pronta? A indústria. A indústria farmacêutica, você está dizendo, né? Os laboratórios farmacêuticos, que já estão, inclusive, vendendo para o SUS. Essa grande empresa nacional aí está vendendo para o SUS. Veja, existem dois movimentos que vão ser feitos aí. Esse movimento de que a indústria vai abocanhar uma grande parcela desse início do processo de regulamentação, isso é algo que nem eu nem você a gente vai conseguir mudar. Não. Né? Por quê? Porque isso já é fruto, como eu falei, de um proibicionismo lá atrás que faz com que hoje a gente se encontre nessa situação. O que é que cabe a gente diante disso? Eu vou ficar brigando com essa indústria? Não. Nem essa indústria ela vai ser capaz de atender toda a demanda. Então, o que é que cabe a gente? Buscar uma política pública de incentivo público, e aí é onde entra essa questão do apoio, do financiamento. Do mesmo jeito que existe uma projeção do Ministério do Desenvolvimento da Agricultura de financiar a agroecologia, a pequena agricultura, a agricultura de subsistência, não precisa fazer muita coisa, é só incluir a cannabis ali. Entende? E aí a gente vai criando uma autonomia gradativa ao ponto de a gente poder reverter esse quadro. Então, mas, veja... olha, eu não quero brigar com a indústria, eu acho que, porra, a indústria, cara, tem o lugar dela aí nesse mercado, nessa história. A indústria, os laboratórios, a indústria farmacêutica, nós não temos capacidade de... Quer dizer, a não ser o MST, que poderia fazer que teria suprir a demanda de um SUS, por exemplo, através de uma plantação gigante. Porque o agronegócio, se for fazer maconha, pode crer que vai ser maconha envenenada, meu irmão. Não vai ser maconha... Não, e tem outra coisa. Não, e tem outra coisa também. Tem outra coisa que a gente deve pensar. E aí é onde eu acho que o debate ele sempre tem que ser ampliado. Qual é a política de regulamentação que a gente quer? Ah, eu quero o direito à planta maconha. Não é só isso. É exatamente o que você falou. Quais são os critérios para você poder tá entrando nesse comércio? Outra coisa... Cooperativas, você vai fazer... o cara está falando aqui também. Cooperativas. Né? É como a MST funciona, as cooperativas. As associações de pacientes de cannabis, elas podem participar com cooperativas, em forma
cooperada, MST, associações de pacientes com cannabis. Agora, é o que eu estou dizendo, invariavelmente, e uma coisa importante, Dick, né? Você, para quem está no meio Quando você hoje... fala de associações, eu começo a me arrepiar todo aqui, bicho. Porque aí essa grande associação fez o Museu da Maconha. Mentira! Não é o Museu da Maconha, é o Museu do Cassiano, pô. Só tem o Cassiano nessa porra desse museu. Não tem mais nada. Eu não tive a oportunidade de visitar, não. Mas veja, quando eu falo de associação, assim, não mencionando uma associação especificamente, o que eu estou querendo dizer é que existem dezenas de associações no Brasil e que elas devem ser acolhidas dentro de uma política de incentivo. Não adianta só regulamentar. É igual fazer reforma agrária sem criar as condições. Entende? Se não tiver uma política agroecológica que não favoreça a monocultura, né, que respeite, né, todo. Você vê, o Uruguai está há 5 anos de seca por conta de desmatamento na Amazônia. Então, quando a gente trata o problema da maconha só olhando para a maconha e não olha a política como um todo, a gente vai estar condenado a vieses, entende? Você está totalmente certo. Está tudo coligado, está tudo interligado. Tudo isso está interligado. Essa devastação da Amazônia, ligada com essa poluição ambiental, ligada com esse garimpo ilegal. Tá tudo... E os indígenas? Nossa, você vê agora os originários. Né? Exato. O PL 490 agora, né, que tenta colocar a goela abaixo o marco temporal, entendeu? Que não reconhece o direito à terra dos indígenas que não estavam ali naquela terra antes da Constituição de 88, que não estavam porque foram mortos. Entende? E os indígenas é uma população que tem legitimidade para lidar com essa temática e também de incentivar dentro dessa cadeia produtiva. Então você vê que... Agora, para quem está trabalhando com isso, e aí eu vou dizer uma coisa muito importante. Você falou do negócio de associação, a gente falando aqui de ativismo, tem uma coisa que eu acho muito interessante e que incomoda muita gente. Quando eu comecei nesse movimento da cannabis em 2014, né, existia ali uma aglutinação de pessoas ativistas, onde a gente realizava atividades, né, cursos, né, todo mundo convidava, todo mundo de mão dada. De 2017, 2018 para cá, ninguém chama. Pouca, meu pirão primeiro. Exatamente isso. Então, assim, ninguém chama nem para festa de aniversário mais. Claro, por quê? Porque agora... E aí, Dick, isso é um movimento que é interessante da gente observar, porque é o seguinte, o que a gente percebe, nós que estamos no meio? Todo mundo que quer empreender, por exemplo, os ativistas, e uma coisa que eu acho importante dizer, é legítimo que quem estava na causa antes sejam os empreendedores disso, né? Então, assim, quem mais do que quem está envolvido com a Marcha da Maconha, né, que possa ter em breve uma loja, né, um dispensário, esses cultivadores que hoje estão na ilegalidade, que possam comercializar, entende? Então, assim, quem é que tem essa legitimidade? As biqueiras se transformarem em dispensários. Entendeu? Não, a gente pode ir muito mais além, Se você pega a política de regulamentação de Nova York, ela preconiza que o dinheiro arrecadado com o imposto, ele seja revertido para populações que sofrem até hoje com a política de guerra às drogas. Isso é perfeito. E aí então, me explica uma coisa. Aí legaliza o PL do Paulo Paim, todo o Mauricinho de gravatinha borboleta, legalizado, medicinal, papapá. Então eles podem vender, podem cultivar, entendeu? E a galera que foi em cana antes dessa lei passar, o que vai acontecer com eles? Vão continuar em cana? Vão continuar presos por terem feito uma coisa que agora é legal? Como é que funciona isso na tua cabeça? Não, então, é exatamente isso. Por isso que eu falo que quando a gente fala de uma política de regulamentação, a gente tem que pensar em vários fatores.
não é só o direito a uma coisa ou o direito a outra. A gente tem que pensar, por exemplo, no tributo, né? A gente tem que pensar para onde vai ser destinado esse tributo, como eu dei o exemplo agora, dessa política de regulamentação lá em Nova York. Nova York é uma cidade nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala bem assim, tá bom, e qual que é uma política de regulamentação ideal no Brasil? Já que cada um tem a sua e a gente bebe da experiência de outros países. Claro que a gente sabe como fazer. O primeiro ponto seria o seguinte, se a gente tem, né, que a maconha ela pode ser usada de 4 formas, religioso, terapêutico, individual e comercial, primeiro ponto, a gente tem uma necessidade de que regulamente nessas 4 formas de uso. Por quê? Porque você vai dizer que um cara que faz uso ritualístico que ele não pode usar maconha, que ele pode usar qualquer outra coisa, até comigo ninguém pode. Entende? Então, assim, qual é a lógica? O uso comercial. Né, se não for um interesse sombrio, né, quem vai ser contra de que você tem um produto de uso comercial para fabricar utensílios e arrecadar com a economia, e a economia arrecadar com isso? Quem é contra isso? Você sabe quem é contra? O crime organizado. O crime organizado. Quem apoia a proibição, apoia o crime organizado. Quem defende que o autocultivo não seja legalizado, deve estar recebendo grana do crime organizado. Só tem essa explicação, meu irmão. É aquele jogo do lobby, né? Ou se recebe dinheiro do crime organizado, ou está esperando uma propina para poder votar a favor, ou está pensando de que isso vai tirar voto. Eu estou falando daquela ala mais reacionária, porque também uma coisa é certa, independente de que a gente aponte pessoas de ideologias de esquerda ou de direita que possam ser a favor ou contra, na decisão do parlamento o que a gente tem é que quanto mais à direita, a chance de ser contra é maior. Mas olha, eu até entendo que as pessoas de direita sejam mais resistentes, se bem que não. Eu entendo que os fascistas, os neopentecostais, porque gente de direita já se deu conta que isso é um caminho econômico muito viável para o Brasil, que o Brasil tem condição de ser o maior player do mundo nessa commodity. A direita, porque essa direita neopentecostal, essa extrema-direita, esses fascistas, esses Damares, esses Osmar Terras, aquele Girão e tal, é compreensível que eles sejam contra. É compreensível que eles queiram épater les bourgeois e dizer assim, não, isso vai estragar a família. Agora, meu irmão, um preto de esquerda, senador, que já passou por tudo nessa vida, que já levou porrada na porta de fábrica, está a favor dessa lei que é totalmente elitista e racista? Me explica isso, caralho. Como eu estou te falando, esse jogo político, esse é um jogo político que envolve várias coisas e que, assim, você sempre vai encontrar pessoas... E é uma interpretação, Dick. Existem pessoas dentro do próprio movimento que defendem a regulamentação como um todo e que vão se satisfazer com esse passo dado na regulamentação do uso terapêutico. Então, assim, do mesmo jeito que você tem um político... satisfazer nisso, cara? São 200 mil pessoas, no máximo, que vão ser atendidas nessa lei. Não, o que eu estou querendo te trazer, veja, a minha posição é muito clara. Eu vou deixar a minha posição clara. Eu não somente sou a favor de que a gente, de uma regulamentação como um todo, não. Eu sou a favor de que a gente breque essas limitações desses projetos de lei que limita para um tipo de uso, para a regulamentação para um tipo de uso. Por quê? Porque, no meu entendimento, eu acho que se a gente regulamenta para essa pauta terapêutica / comercial, né? Ou seja, comercial, e a gente deixa de fora o uso ritualístico e o uso individual, o que vai acontecer? A gente vai perder força no movimento.
E se a gente, por exemplo, se não há uma regulamentação do tudo ou nada, porque vamos lá, Dick, o que a gente está discutindo? Se você for dentro do próprio meio da maconha, da marcha da maconha, e não estou falando do senador X ou Y, não, estou falando dentro de pessoas que estão ali lutando, do lado. Você vai encontrar pessoas que vão dizer, não, eu compreendo que isso aqui é um passo, vamos por parte, porque senão não é aprovado, se for para tudo ou nada a gente vai perder. Esse é o discurso. Agora, o que é que eu acho? Né? Eu acho que a gente deve ir para tudo ou nada. Por quê? Porque mesmo que a gente acabe com o nada inicialmente, a gente vai continuar reunindo forças para conseguir regulamentar o todo. Agora, se a gente regulamenta pela metade, para poder avançar na luta, aí vai ficar só quem faz o uso, né, que não tem o acesso, né, ao atendimento médico, a compra de uma cannabis que ela é inacessível para a grande maioria da população. E aí fica o quê? Agora que já tem a regulamentação do uso terapêutico, quem está na marcha da maconha pedindo uso recreativo é só para fumar maconha mesmo. E aí a gente tem esse dado, né, de menos de meia hora ter um jovem negro assassinado no Brasil. O STF, desde 2015, né, pediu vistas lá. O Teori Zavascki, em 2017, né, veio a óbito, entende? O Alexandre de Moraes assumiu em 2018, pediu vista do processo. E quantas pessoas foram mortas de lá para cá? E outra coisa, essa votação no STF, que agora já foi adiada de novo para o dia 21, né, desse mês. 21 de junho. Então, ela não resolve o problema. Ela só vai resolver o problema de uma parcela da população para poder viajar no avião. Até o dia 21 de junho. Quantos negros vão ser mortos? Se é um a cada 28 minutos. Não, depois do dia 21 de junho, porque sabe o que acontece, Dick? Por exemplo, se eles regulamentarem e disserem pode 25 gramas, pode 40 gramas, o preto pobre vai ter lá, o cara policial ele vai parar e vai dizer, você não tem 25, você tem 100, que eu estou dizendo e está aqui, vai plantar em cima, a gente sabe, já funciona assim. Já fizeram isso comigo. Você me dá 1.000 pratas, eu falei, mas pô, 1.000 pratas por uma ponta? Eu falei, não. Aí tira do bolso um pacote assim, não, isso aqui que era teu. Entendeu? Então você percebe que mesmo a gente tendo avanço em determinar, quantificar a quantidade que pode ser portada, isso nem de longe resolve o problema da gente. Nem de longe. Nem de longe. E aí a gente tem uma problemática, porque é o seguinte, esse meio avanço de permitir uma quantidade de X, de 25, de sei lá, de 40 gramas, de quanto seja, e de uma regulamentação do uso terapêutico, o que vai acontecer? A partir daí, quem lutar por uma regulamentação completa vai ser taxado como alguém que, pô, você já tem tudo, o que vocês querem mais? Se quiser fumar, pode ter 25 gramas. Se quiser ter tratamento, já vai ter no SUS e você já está regulamentado. Então, assim, vai deslegitimar toda a nossa luta de guerra às drogas. A gente vai enfraquecer. Aí você falou tudo. A maconha medicinal, presta atenção, galera que está assistindo essa porra dessa live. A maconha medicinal está deslegitimizando a nossa luta pela legalização, pela descriminalização dessa planta. É um atraso de vida. Eu confesso, faço uma autocrítica, já fui defensor do PL 399 lá no começo, confesso que estava errado da Boa Brasil. Confesso que estava errado. Nós caímos numa armadilha. Hoje em dia, defender a maconha medicinal é ser um traidor da legalização da maconha, do desencarceramento, é ser uma pessoa que está desagregando no movimento de legalização. Eu queria começar, inclusive, uma campanha aqui hoje. Você que é preto, você que é trans, você que é pobre, grava um vídeo dizendo assim, meu nome é tal, eu sou preto, eu sou da Marcha das Favelas,
Eu queria saber quem esse senador aí consultou para fazer essa lei. Aí a resposta do parlamentar ela vai ser: não, a gente chamou uma audiência pública que estavam E não presentes as deixaram a gente associações. falar na audiência pública, meu irmãozinho. Proibiram a gente ir lá de defender o autocultivo. Falo isso e eu quero ver me desmentir. Quero ver me desmentir. Nós só conseguimos no PL 399 colocar a nossa querida Sheila Geriz lá para falar, e foi a que melhor falou ali naquela comissão, porque a deputada Joênia Wapichana deu o tempo dela para Sheila falar. Depois o Paulo Teixeira veio me agradecer. Mas se não fosse a Joênia Wapichana, nós não teríamos podido falar naquela porra daquela comissão. Assim como na audiência pública do Senado, só tiveram voz as associações, só tiveram voz os mauricinhos, entendeu? Eu acho que a gente deve voltar a fortalecer, né? A Marcha da Maconha faz um trabalho muito bonito, né? Há vários anos. A população deve voltar para as ruas, né? Eu acho que está faltando muito. Não só no tema da cannabis, né? A gente está assistindo aí, né, essa necessidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo de ser pressionado pela população, né? Então, eu acho que essa volta às ruas, pedindo uma regulamentação mais ampla, ela urge, né, nesse momento, porque... E aí, Dick, é uma coisa que você percebe, como você mesmo falou, sabe por quê? Eu sou cuidadoso em quem defende o PL 399 ou PL 89, o que está na Câmara e no Senado, porque nós que somos do meio, nós que somos informados, nós mesmos chegamos a dizer: não, beleza, vamos defender. Imagine que não tem essa informação, entende? Agora, o que cabe a gente? Se retratar, né, como a gente está fazendo aqui, dizer bem assim: gente, veja, eu já estive aí desse lado, eu entendo esse discurso de fazer uma leitura de que é um avanço gradativo. Tudo bem, faz sentido isso, faz sentido, não é uma coisa sem sentido, porém, faz sentido também, e aí a gente abre esse debate para a gente dizer o seguinte: será que regulamentando pela metade, isso não perde força e compromete a luta da regulamentação por um todo? Isso Nós vamos justifica que a gente legislar defenda para uma 200 regulamentação mil ampla. pessoas em detrimento de 20 milhões de pobres e pretos que vão continuar levando porrada da polícia, Pedro. E de 1 milhão que estão presos hoje, né? E mais esse milhão que está preso. Exatamente. Mais esse milhão que está preso. Quer dizer, não muda nada, senador Paulo Paim. O seu projeto não fede e nem cheira. Ou melhor, fede. Não, e eu vou dizer uma coisa que até é importante a gente ter essa tranquilidade, porque é o seguinte, é como eu falei, hoje Dick, para você ter uma ideia, por exemplo, você sabe que eu faço trabalho voluntário em associações, você sabe que eu lido com parte acadêmica, e sabe o que é que eu percebo? Hoje, para empreender nessa parte de preparar profissionais para prescrever pelo SUS, né? Para a gente pensar em empreender como uma associação, como um movimento sem terra, como o Embrapa, como os povos originários, para a gente poder pensar em empreender com isso, hoje, necessariamente você só consegue isso se você fizer alguma parceria com uma indústria forte, senão você não consegue competir. E aí, sabe qual é o movimento que os próprios ativistas eles estão tomando por uma questão de necessidade? É de fazer parceria com essas indústrias e lutar por uma autonomia e uma soberania nacional para poder virar esse jogo. Mas quem quiser ficar de fora hoje para empreender, buscando essa autonomia desde o início, não consegue. Olha, e aqui tem um camarada entrando aqui, um cara do Uruguai, falando, no Uruguai tem muita gente presa por conta de cannabis. Hoje em dia, eles estão fazendo blitzes lá
para ver quem está fazendo extração. Olha para isso, cara. A direita está sufocando o Uruguai. A direita está fudendo o Uruguai agora. Porque tem muita gente indo presa. A legalização nos Estados Unidos. Tem muita gente presa nos Estados Unidos porque não conseguiu se adequar. A lei é elitista lá também. Você tem que ter não sei quantos milhões para tirar uma licença. Então, o que a gente está querendo salvaguardar o Brasil é de uma lei assim, que amanhã ou depois você vai precisar de 1 milhão para tirar uma licença para ter um dispensário. Entendeu? Que você está preso por vender uma coisa que eu, branco, com uma licença, posso vender e você não pode porque não pode pagar a licença. Quer dizer, nós estamos legislando o PT, o Paulo Paim, o PL 399 do Paulo Teixeira, está legislando para a classe dominante. E vou dizer mais, está colocando uma reserva de mercado ao contrário, para os exportadores estrangeiros. Porque o que são os prensadinhos do Paraguai? É commodity estrangeira que sai dólar vivo para o Paraguai. O que são esses IFAs que vêm importados pelos laboratórios farmacêuticos, pelas associações? É divisa se esvaindo para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Holanda, para a Suíça, porque nós não podemos plantar. Então, cara, isso é o paraíso do exportador. Essa lei que estão fazendo é o que o exportador, é o que o lobby internacional quer da gente. Que a gente seja um mero importador do princípio ativo da maconha. No PL, né, vamos supor que o PL 399 ele passe. No momento que o PL 399 ele passar, assim, né, se isso acontecer, nós vamos ter o direito de uma produção nacional. Nós vamos ter o direito de uma produção nacional para uso comercial e para uso terapêutico. Isso vai estar posto na lei. Alguns poucos selecionados que tiverem uma cerca elétrica, aquela coisa de câmeras, um muro de 5 metros de altura, laboratórios todos ladrilhados, esses vão poder. Sim, não, eu estou falando que, tipo assim, é claro que a gente está falando de uma regulamentação de uso industrial. Não é uma pessoa plantando no quintal que vai conseguir, né, competir, né, dentro desse mercado. Esse mercado ele é um mercado de indústria. O PL, por ele regulamentar o uso industrial, ele inicia um processo de competição da indústria nacional com a indústria estrangeira, com desvantagem, mas é uma desvantagem que a gente não tem como tirar inicialmente, porque ela já é fruto de um proibicionismo que já vem de antes. Agora, qual é a bronca que existe? A bronca que existe é que é o seguinte, é a questão da política de guerra às drogas. E outra coisa também, é a autonomia da pessoa que quer fazer o uso terapêutico dela ter sua própria produção. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma condição financeira reservada, né, e eu não posso comprar, mesmo que de uma indústria nacional, eu poderia estar plantando em casa. E isso não está contemplado. Vamos ser bem pragmáticos agora. Eu vou falar para você quanto custa para você comprar na farmácia um vidro de óleo. Você sabe quanto custa, na farmácia custa entre R$ 1.500 e R$ 2.500 esse produto aí da Prate Dona Dulce, da USA Hemp, enfim. Se você for numa associação, você consegue comprar por 300, 200. Algumas associações fazem um preço social, mas a regra é 400 pau, certo? Por 30 ml. Eu, que sou uma pessoa privilegiada, entendeu? Que tem um HC, o meu custo de produção para 60 ml é R$ 40.
R$40. 10% do preço mais barato de uma associação. Quer dizer, a pessoa, se produzir em casa, vai poder pagar R$40 pelo remédio. Ah, mas eu não sei fazer. É dificílimo, né, doutor Pedro da Costa Mello, fazer óleo de maconha. Exato, pô, é isso. Eu acho, Dick, que a gente vai ter que, nesse momento agora, esse cenário, né, ampliar mesmo esse debate, né, para trazer, até para as pessoas que são do meio mesmo, essa importância da gente ir para o tudo ou nada mesmo, entende? Da gente ir para o tudo ou nada. Agora, tem uma coisa que tem que ser compreensível, né? Nesse momento de regulamentação, quem vai pegar essa primeira boca vão ser grandes empresas, né? Seja de fora ou seja de dentro. E quem quiser empreender vai ter que fazer parceria com grande empresa. Você vê os projetos que existem, mesmo que eles envolvam órgãos públicos como universidade, né, que é maravilhoso que as universidades estejam envolvidas, mas você sempre vê uma empresa grande, né? Por quê? Porque uma pessoa, se eu quiser competir hoje, se eu quiser competir para uma licitação de fornecimento de óleo, né, através de uma associação, ou mesmo de uma empresa para ensinar médicos a prescrever, hoje eu não tenho condições de fazer isso. O Instituto Ananda Mida, que eu estou à frente, a gente já escreveu um livro, né, que é um guia de prescrição. Muito bom. Eu vou fazer a propaganda aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Muito bom, muito bom. Entende? Então, assim, a gente já tem, desde o tempo de associação lá atrás, lá em São Paulo, a gente fazia curso de prescrição para médico. Se você botar meu nome no YouTube, tem um curso que eu fiz na UFRN em 2017. Agora, se você perguntar o seguinte, ô Pedro, e agora, você como uma pessoa do meio acadêmico, se você quiser entrar nessa competição de preparar médicos pelo SUS, você consegue com uma empresa grande? Você sozinho com um grupo do Instituto Ananda Mida? Não consegue. A gente vai ter que fazer uma parceria com a grande empresa que tem um software que consiga fazer um acompanhamento ali eletrônico, que possa ter um financiamento inicial. E assim, isso daí não tem como a gente resolver agora. O que a gente tem que fazer é o seguinte: se a indústria ela vai conseguir pegar grande parte dessa competição, seja da produção do óleo ou da produção acadêmica, cabe a gente, não vamos ficar brigando com isso, né? O que a gente tem que fazer é dizer, tá bom, a gente estava parado até agora porque é proibido. No momento que for regulamentado, o Estado ele tem que fornecer subsídios para que a gente possa tentar alcançar essa competitividade. Olha só, eu tenho certeza que os nossos jardineiros clandestinos, que os nossos plantadores, growers, atualmente no Brasil, já plantam muito melhor do que esses boi de cu branco que tem aí das indústrias, das empresas, das associações. Mas é o volume, aliás, eu também não as tenho associações têm ótimos cultivadores. Não, mas é isso. Mas o que eu quero dizer não é pelo padrão de qualidade. É pelo... Veja, a gente sabe como é que funciona monopólio. Então, por exemplo, quando você tem um grande supermercado que ele abre ali do lado de uma tenda, né, de uma mercearia, a tendência é que a mercearia quebre. Pela competição, você não consegue... Até o começa a vender maconha. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer é que o potencial... Aliás, assim, ó, você falando dos cultivadores, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante, né, que é outra coisa que a gente fica ali meio que de canto. Vamos lembrar, né, para quem se preocupa com a maconha medicinal e não sei o quê, e deixa de lado o uso, né, a regulamentação do uso adulto. Vamos lembrar que até hoje,
né, que a gente está conversando aqui agora, as pessoas que estão se tratando com maconha, a grande maioria esmagadora é graças aos cultivadores nacionais. E quem inventou essa merda? Quem foi que inventou isso? Quem é que deu para os médicos de mão beijada as melhores cepas para tratar essa ou aquela doença? E esses médicos que estão aí de gravatinha borboleta, se arvorando de os grandes conhecedores da maconha, aquela doutora Dalastella também, que é uma sumidade com o seu jalequinho impecável, nunca passou perto de uma plantação de maconha. Nunca meteu a mão na terra e sujou. Ganhou tudo de mão beijada dos cultivadores. Porque nós, clandestinamente, correndo todos os riscos, fomos cruzando planta com planta para ver o que tinha mais CBD, o que tinha mais THC, e entregamos essa fórmula de mão beijada para essa classe médica, da qual, infelizmente, você faz parte, mas como sendo um excelente exemplo. Não, obrigado aí. Mas é interessante você falar sobre isso, porque quando você consegue ter uma intimidade com tudo relacionado a cannabis, desde o cultivo, cepa e todos esses detalhes aí, você percebe mesmo que há um despreparo, né? Há um despreparo da comunidade médica como um todo, inclusive entre os que prescrevem. Não sabem nada, nada. Eu sei mais do que eles. Vou te dizer isso. Eu sei mais do que eles. Se você chegar com uma criança convulsionando, eu sei qual é o óleo que eu vou dar e qual é a quantidade que eu vou dar. Por quê? Porque eu já passei por isso na clandestinidade. Porque eu já fiz isso na clandestina. Hoje eu não faço mais, porque tenho habeas corpus. Hoje não posso nem deixar alguém cheirar a minha plantinha. Mas naquela época, fiz muito, fiz muito. A primeira planta catalogada na UFRJ é minha. É uma planta que eu batizei com o nome de um amigo meu que mora no Uruguai, Tolomeli, que é uma planta de CBD. Então ela tem... Está lá no catálogo da UFRJ. Tolomeli. Diz que é daqui... Aliás, o Rigo Tolomeli, ele está com um programa, eu assisti uns vídeos dele de plantação lá no Uruguai, que está fantástico, viu? Ele é muito bom mesmo, ele é muito bom. A planta foi uma planta que ele me deu, que era uma mistura de LSD com Critical CBD. E aí a mulher veio aqui, a professora catedrática lá da UFRJ, nunca tinha visto uma planta de maconha viva na vida. Ela viu aqui em casa, bicho. Viu aqui em casa, no meu terraço. Entendeu? E era clandestino. A primeira planta que foi estudada lá na Fiocruz, quem levou foi o Pedrão. Planta daqui também. Então, aí é isso que eu falo para você. E aí, por exemplo, hoje os projetos que estão na universidade, eles são projetos com grandes empresas. Entendeu? Então, por exemplo, essa corrida, né, eu sinceramente, eu lamento muito, né, que o meio, né, que a gente vinha construindo ali de ativismo, ele tenha se esfarelado no momento que todo mundo começou a olhar para um lado empreendedor, que eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, assim, eu acho que quem deve empreender é quem já vinha na militância mesmo, entende? Mas, assim, eu percebi que nos últimos 5 anos, né, eu percebo que nos últimos 5 anos houve um esfarelamento, né, daquela união que existia. A gente se encontrou em várias coisas que você falou. Naqueles cursos que a gente fazia lá na associação, lá em São Paulo, entendeu? Aquilo dali, hoje eu vejo os cursos, eu falo, isso daí a gente já fazia há muito tempo. A gente fazia muito melhor. E melhor. Fazia melhor de alto nível, entendeu? Agora, depois que algumas pessoas que tinham um olhar mais empreendedor começaram a ver isso mais rapidamente, começaram a se afastar. Eu, particularmente, quando eu comecei a ter um olhar empreendedor sobre isso,
Meu Deus do céu, eu já estava ali, até hoje eu falo bem assim, vou ter que pegar um Uber para acompanhar, porque as pessoas já estão lá na frente, entendeu? E isso é lamentável, porque a gente podia estar formando grupos não só para fazer o ativismo, mas para fazer o empreendedorismo também. E agora está todo mundo correndo por si só e tendo que fazer parceria com empresa, inclusive universidade, porque não tem outra forma. Não tem. Por quê? Porque, por exemplo, o DIC, ele planta maravilhosamente bem. Os growers do Brasil plantam maravilhosamente bem. Mas quem é que está pronto para concorrer com o empreendedorismo de grande monta hoje? Não está. Eu também nem, quer dizer, no meu Não, caso... não é teu interesse, não é teu interesse, mas eu falo assim, por exemplo, você pega aquele teu cultivador lá, aquele amigo teu, que fala bem assim, poxa, eu queria viver disso. E aí, mesmo que haja uma política de regulamentação, será que ele vai ser absorvido pelo mercado? Será que ele vai ter preço competitivo? Porque isso é outra coisa também. Entende? Você vai poder competir com o preço que vai vir da indústria que tem um poder maior de abaixar o preço? Não faz, porque hoje você vê que a indústria começou a baixar o preço por causa das associações. Entendeu? E assim, vai ser difícil, olha o que é que eu estou te falando. Vai ser difícil até as associações competirem com o preço do exterior. Com certeza. Tanto é que tem várias associações hoje que são, e aí eu vou falar, obrigadas a importar o óleo e revender para os seus pacientes, porque a demanda Você esqueceu uma cresceu. palavra. Importar o óleo, diluir e revender. Entendeu? Então, tipo assim, e aí, para quem está lá no trabalho associativista, um trabalho sério mesmo, aquele trabalho de quem faz o trabalho sério, você fica num beco sem saída mesmo, porque quem vai plantar, fazer todo o processo, né? E outra coisa, vamos lembrar do seguinte, são pouquíssimas associações que têm o direito hoje ao plantio. Então, a maioria dos plantios, eles são o quê atualmente? Ilegal. Ilegais, Né? E aí, pequenos, porque não pode plantar muito, porque não pode aparecer. Agora, graças a Deus, por exemplo, a Santa Cannabis, que é uma associação de um amigo meu, do Pedro Sabaciaus, que é uma associação muito boa lá em Santa Catarina, tem o direito de plantar. Então, agora, ela se está correndo atrás de grana, está correndo, vai plantar. A PEP é outra, que pode plantar também. Agora, eu ouvi uma fala da Guete, da Margarete, outro dia, dizendo: as pessoas não falam em maconha, as pessoas falam em cannabis medicinal, porque maconha é ruim para os negócios. Entendeu? Não, e assim, eu já fui chamado a atenção de tipo assim, ó, quando você for no meio acadêmico, até porque existe um ranço, não fala em maconha. Eu digo, é o contrário, a gente tem que trabalhar para quebrar esse ranço, tem que falar, gente, eu vou falar aqui, ó, vocês conhecem por cannabis, né? Cannabis, só que é a mesma maconha, tá? É maconha, é cannabis, é ganja, é dirijo, é liamba, entende? Então, eu acho que o trabalho de desmistificar, né? Eu costumo dizer que eu perdi a mão já, tipo assim, às vezes a pessoa fala bem assim, nossa, você não fica meio receioso? Eu já perdi a noção, como o pessoal fala, eu já perdi a noção. Eu não tenho pudor nenhum, não tenho nenhum desejo de fazer média com ninguém. Não, eu entendeu? também já perdi a prega rainha nesse sentido aí. Entendeu? E eu acho que isso é importante, a gente abraçar dessa forma, porque a gente tem que começar a falar além disso. A tá gente bom, tem que então. construir um orgulho maconheiro, entendeu? Assim como existe orgulho preto, existe orgulho gay, entendeu? Nós temos que construir um orgulho maconheiro. Exato, exato. E ampliar esse discurso mesmo para que a gente possa avançar no debate e não somente dizer assim, eu quero que regulamente a cannabis, eu não quero. Eu quero que é medicinal, eu quero que é uso adulto. Não, a gente já tem que dizer o seguinte, olha só, a gente quer que isso daqui tenha uma forma de ser produzida. Se o Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, que inclusive a gente tem à frente o Paulo Teixeira, ele vai desenvolver projeto de agroecologia para agricultor de pequenas
né, de subsistência, é só incluir a maconha ali. É só incluir a maconha ali. A maconha tem que estar incluída ali. Com certeza. Agora, E olha, eu vou te né? dizer, depois que eu xinguei ele, na época do PL 399, a gente ficou amigo. Porque final, quando eu chamei ele de negacionista, porque negar a importância do autocultivo para acabar essas mortes todas pela proibição é a mesma coisa do que negar a importância da vacina nas mortes por Covid. Aí ele falou, opa, tá me chegando, ninguém nunca me chamou de negacionista. Aí veio conversar comigo. E aí a gente conversou e eu falei, cara, presta atenção, a gente está fazendo uma coisa anódina. É anódino, não serve para nada. Não tem cheiro, gosto e nem sabor. Eu acho que a gente está num momento aí que é muito necessário, né? É necessário que a população fique muito acordada, né, para várias coisas que estão sendo debatidas e que se relacionam uma com a outra. É. Né? E Essa é política de necessário que as reforma pessoas agrária, sejam ativistas, que os maconheiros saiam do armário e sejam ativistas. E mesmo, e mais do que isso, é mesmo importante. os não maconheiros que sejam progressistas têm que se ligar que isso atinge eles também. A proibição atinge eles também. O fato deles não poderem ter um remédio barato no SUS é por causa da proibição. O fato deles estarem com bala perdida voando na frente das casas deles é por causa da proibição. O fato deles terem que fazer aquelas grades na frente do apartamento e eles se colocarem presos para os bandidos andarem soltos também é consequência da proibição. Muita coisa pode ser sanada com assim, o arrepio dessa proibição. Tem que acabar com isso. Simplesmente tem que acabar. Tem que, assim, está extinta a lei 11.200 e não sei quanto lá de 43, de você viu que o 2006. primeiro voto do Gilmar Mendes em 2015 foi de uma regulamentação de todas as drogas, né? Você vê que ele foi nesse sentido. Aí foi que o Barroso ali e o Fachin falaram da maconha, o Barroso chegou a propor ali uma quantidade de 25 gramas, mas você vê, há um entendimento, né? O Barrosinho é uma gravatinha borboleta, ele quer botar um terno na maconha. Essa gente, esses gravatinha borboleta, eles querem botar um terno na maconha para a maconha ficar apresentável, entendeu? Porque é feio maconha. Maconha é coisa de preto. Mas maconha é coisa de preto mesmo. Porque quem trouxe para cá foram os pretos. Quem começou a primeira medicina com a maconha foram os pretos. Então, com certeza, maconha, com muito orgulho, é coisa de preto. Graças a Deus. E é interessante você falar sobre isso, que dentro do meio acadêmico, os psicodélicos ele tem uma aceitação melhor do que a maconha por causa disso, né? Vamos lembrar que o proibicionismo, que ele nasce há um século atrás, ele é amparado nessa tríade, né? Política racista, um movimento que existia na época de transformar o natural em sintético, que está até hoje, né? E também esse Delta 8, essas merdas que puritano. eles estão querendo vender, isso é um perigo, né? Isso é veneno. Exatamente. Não, e assim, o que eu acho que, como você fala, né, tem pessoas que estão ali, mas tentando entrar nesse meio de empreendedorismo, e tudo bem que você queira apresentar no seu espaço no seu espaço de comércio a maconha com gravata. Agora, você negar ou você ser contra o avanço de uma política de regulamentação do todo, se você quer botar uma gravata na maconha para conversar com a indústria, não tem problema, pode botar a sua gravata e vai conversar. O meio industrial ele não vai acabar. Eu não vou ficar brigando com a indústria, até porque, veja, a indústria,
Ela tem, dependendo do tipo da indústria, ela pode ser um aliado para impulsionar até a indústria nacional. Claro. Entende? Então, assim, uma coisa que a gente amadureceu nesse tempo todo é que a gente hoje sabe em quem bater. Entende? Então, assim, hoje eu não vou ficar batendo e dizer, ah, quem tem uma indústria. Não, tem várias indústrias que são brilhantes e que podem contribuir. Agora, a pessoa dar a mão para a indústria e negar o discurso da importância de uma regulamentação como um todo, aí é traição. Gente, a própria indústria, é impressionante isso. É a burrice do capital. A própria indústria devia ser favorável a essa legalização, porque isso vai colocar o produto no mercado, entendeu? Isso vai aumentar as vendas deles. Sim, sim, sim. Não, ó, uma vez eu vi o Greco falando sobre isso, e eu achei interessante ele falando sobre isso. Ele falou da The Green Hub, ele falou o seguinte, ele falou, ó, eu percebo que no meio da cannabis existe muita treta entre as pessoas. E na verdade, assim, as pessoas não entenderam que nos próximos 10 anos esse espaço está aberto para todo mundo. Não era para a gente estar brigando com indústria, autocultivo, medicinal, uso hedônico. Não era para a gente estar brigando. Não. Porque tem espaço para todo mundo. O que a gente tinha que fazer era dar as mãos, indústria, autocultivo, associativa, o ativista, e criar as condições para que a indústria nacional possa ser cada vez mais competitiva. Não vai ser agora, não. Esse potencial que a Embrapa tem, que o MST tem, que as associações, os povos originários têm, ele não vai virar a chave da noite para o dia no momento que regulamentar. A gente vai ter que correr em busca. Gente, não adianta dizer que vai ter, regulamentou, ufa, oba, vamos para a rua. Não, não é isso. Não é isso. A luta continua, vai ser palmo a palmo, conquista a conquista. Agora, é um absurdo as pessoas não perceberem que essa política de farinha pouca, meu pirão primeiro, não vai levar a nada. E a gente está já passando 17 minutos aqui do nosso tempo. Já. Graças a Deus não cortaram a gente ainda. Mas olha só, galera, eu quero assim finalizar a minha parte, depois você finaliza aí a tua, que você é o convidado, vai poder encerrar. Eu quero finalizar aqui a minha parte pedindo para vocês gravarem um vídeo, gravarem um stories, dizendo assim, eu, fulano de tal, maconheiro, preto, ou eu, fulano de tal, trans, maconheiro, ou eu, fulano de tal, professor, maconheiro, eu não fui consultado nesse projeto de lei aí. Cadê? Serve para médico também? Serve para médico também? Médico também. Eu, doutor Pedro da Costa Mello, apoio o autocultivo, não fui consultado para essa lei, entendeu? Todos nós, se todos nós gravarmos esse videozinho e colocarmos, esses caras vão começar a se coçar, entendeu? Porque fingir que não estão ouvindo a gente, eles já estão fingindo há um tempão. Porque eu estou enxuriçando esse Paulo Paim, senador, há um tempão. Desde que ele falou que ia fazer esse troço, desde que teve aquela audiência pública, eu estou falando para ele, ó aqui, e eu já vi ele entrando em post meu, entendeu? Aparece lá, fulano viu o teu post. Então ele já viu o meu post, mas não me falou porra nenhuma ainda. Quem sou eu na fila do pão para esse cara, né? Agora, se você fizerem isso e questionarem, esse cara vai ter que se mexer, esse cara vai ter que vir conversar com a gente, porque o que ele está fazendo é um crime. Fala aí, doutor. Bom,
Primeiramente eu quero de verdade, né, agradecer mesmo as pessoas aí com as mensagens aí carinhosas de apoio, né, de abraço, né, que tem dado aí ao longo dessa conversa. Agradecer você, Dick, por ser um militante incansável, né, da causa. E assim, eu acho que o principal que eu quero deixar como mensagem é que eu acho que a gente precisa fazer um chamado mesmo para a população como um todo, para acordar e chegar nas ruas mesmo, né? Eu sei que o movimento na internet ele é importante, ele é um primeiro passo, mas eu acho que a gente está num momento político, né, de ir para as ruas. Uma coisa que é importante, que eu acho muito importante falar aqui também, é o seguinte: veja, quando o Dick ele faz essa provocação, né, desses parlamentares, dessas pessoas que estão ali discutindo na esfera de poder, isso é algo que é necessário, né? Os políticos eles precisam de pressão. Então, no momento que a gente pressiona o governo do poder executivo, do poder legislativo e do judiciário, o que a gente está fazendo é o nosso papel, né, de cidadão e de cidadã, para poder pressionar e não deixar que só que a pressão do outro lado vença. Então é por isso que eu quero deixar um abraço muito especial para todos e todas cultivadores e cultivadoras, né, que são a base, né, que mantém, né, a saúde desses pacientes. Pelo menos 98% dos meus pacientes usam o óleo produzido por cultivadores nacional. Então, eu quero deixar um abraço para essas pessoas e dizer que elas não podem ser esquecidas para a gente avançar numa política de regulamentação que proteja também. Então, fica aqui o meu axé aí para todas e todos que nos assistem aí, dizer que nós estamos firmes na luta e que cada vez mais vocês vão presenciar essa pressão, mas não é uma pressão para fazer desgaste daqueles que vêm buscando um avanço, mesmo que seja mínimo. É uma pressão para que a gente possa avançar ainda mais e acabar, ou pelo menos reduzir ao máximo essa matança que continua existindo hoje com a população preta e pobre, que eu acho que é a nossa prioridade. E isso é um problema de saúde pública, então isso também diz respeito a um tema medicinal, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Ministro Flávio Dino, a cada 28 minutos morre um preto jovem no Brasil. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boa noite a todos, que Allah nos proteja. Amém. Axé, Dick, um abraço. Tamo junto. Tamo junto.